Boa tarde, tá começando o Entre Família. Ai, que bom é ter você aqui pertinho da gente. Terminar a semana desse jeito é nota 10, né, Cris? Boa tarde, Carol. Boa tarde. Não sei como é que tá essa semana, não. Como é que tá? Tá aqui, ó. Ainda bem que é sexta-feira, ainda bem que tá chegando o sábado e tal. Mas independentemente disso... Que até que vem um feriado por aí. Eu vou trabalhar no feriado. Não sei se influencia muita coisa, vou trabalhar, né? Vai dar tudo certo, meu caso, né? Vai. Carol vai estar bocejando, me ligando 10 horas da manhã, dizendo assim, Cris, como é que tá o feriado? Ah, desculpa, tá 10 trabalhando. não, 5, que é pra poder acordar. Não, brincadeira. Mas independentemente disso, você reservou um cantinho no sofá pra gente conversar de assuntos especiais, né? Na verdade, você tem a liberdade, mas é claro que você tem uma autonomia no seu coração de ligar aí, ó, eu quero Entre Família. Com certeza. E por falar em autonomia, hoje nós vamos falar sobre autonomia infantil. Opa, aí o seu coração já bateu mais forte, o coração da mamãe que tá assistindo a gente lá, né? Como é que eu ensino meu filho a ser autônomo? E meu filho tem 40 anos, parece que ainda não... calma, relaxa, viu? Relaxa. Não é um momento também Não, é infantil. Não é um programa pro marido. Calma, relaxa. Tá? De repente, aí você fala, autonomia infantil. Meu marido, ele é infantil e não tem autonomia. Então, não é nesse sentido. Não. Mas, às vezes, a gente pode até avaliar como foi a infância desse esposo. Pode ser, tirar dicas importantíssimas. Temos aqui uma especialista que vai te ajudar a compreender um pouco mais sobre esses aspectos. Tem aqui uma personagem que desenvolveu alguns métodos, dicas, né? Porque mãe gosta de dar dica uma pra outra. Eu gosto disso aí, viu? Coisa que funciona. Coisa que funciona. Um exemplo assim, ó. Você tá vendo às vezes aqui um programa que a pessoa fala assim, realmente nós temos que ver novas alternativas para isso e tal. E a sua criança se atira no chão do mercado. Eu tenho aqui uma educadora francesa. Menino, que francês que nada, minha filha. É agora aqui, entendeu? A criança tá babando. E eu já te digo, meu filho já se atirou muito no mercado, no chão. Para com isso, quem não? Fala pra mim. Existe uma tática? Existe e tal. De vez em quando tem que respirar fundo, contar até 10, até 20 e tal. Dar uma abraçada forte nele, sabe? Tipo asfixiar. Não, também calma. Não. Existe um momento. Nós temos, inclusive, aqui uma psicopedagoga. Isso, que vai nos dar o norte. E eu vou trazer vários problemas meus. Já vou fazer consulta de graça. Não, é porque tem sempre uma amiga que quer saber distante, de alguma coisa. Que tem uma filha da mesma idade do que eu e tal. Mas é isso. Você pode fazer isso também. Já a gente vai dar um número para você interagir aqui. Muito Agora é o bem. seguinte, Carol, sexta-feira hoje... Quando você faz essa cara aí, olha, eu não sei, viu? Meus queridos, sexta-feira, a gravadora Novo Tempo, as músicas que tocam o seu coração, tem sempre lançamento. E outra... não vai falar que hoje tem. Vai ter não, hoje. Que e outra, a gente com exclusividade vai colocar um teaser de um clipe. Isso aqui é exclusividade Brasil. Jamais visto na TV Novo Tempo? Não. Se eu correr agora lá no YouTube, eu vou achar. Não, só agora um teaser do que vai ter às 18 horas no canal do YouTube da gravadora. youtube.com/gravadoraNT. Então, antes de falar qualquer coisa, que tal já rodar o teaser, depois a gente... E depois do teaser... Quem escreveu a canção vai bater um papo comigo aqui. Que é isso, gente? Isso aqui é Entre Família. Eu não acredito que você tá aqui pra ver essa novidade. Eu vou até comemorar aqui, ó. Tô aqui fora. Roda o VT. Olhe pro lado, ajude alguém. Olhe pra cima, o rei já vem. Levantemos os olhos, levantemos as mãos. O noivo está vindo, ele vem nos buscar. Mais linda esse clipe que você vai ver ainda hoje às 18 horas lá no canal do YouTube da gravadora Novo Tempo. Nós estamos passando por um momento pandêmico, nós temos aqui uma mensagem muito positiva na TV Novo Tempo, na Rede Novo Tempo, e o Quarteto Arautos do Rei, né, fala muito dessa questão de levar Cristo às pessoas. Eu fico pensando a responsabilidade de um maestro que tem que colocar numa letra uma mensagem. Sabemos que a TV cresceu, o rádio cresceu, o consumo e o Quarteto Arautos do Rei. E aqui ao nosso lado, um presente na nossa tarde, o maestro Jader Santo. Muito boa tarde, Jader. Oi, Cris. Boa tarde. Privilégio grande estar aqui com você nesse momento. Obrigado pelo convite. Jader, você sabe que eu gosto muito do seu trabalho, sou quarteteiro, e o Arautos do Rei ele tem uma mensagem para levar, 29ª formação. E eu pude conversar um pouquinho lá na rádio com você, com mais tempo, né? Sim. E você me contando, Cris, eu estava um pouco inquieto com esse momento, né? A gente sabe das barbaridades que estão acontecendo, mas existe um posicionamento.
Você, como músico, tinha me falado que até... como é que vai formar um coral agora nesse momento? Não tem, né? Mas e a composição, né? As letras. Como é que você diz assim, olha, eu tenho que escrever algo? Já tinha agora o DVD da 29ª Formação Amor e Graça, em andamento, estava em curso. Como nasceu essa vontade de escrever algo factual? Então, você sabe que a arte é uma coisa incrível. Ela acompanha a gente em todos os momentos, nos ruins e nos bons também, né? E por incrível que pareça, nesse momento onde tudo mudou, né, a gente está vivendo uma nova ordem de coisas, você sabia que os corais foram realmente muito afetados pela questão da saúde mesmo, das gotículas, das partículas. Porque você canta né, e você põe para fora sua voz, seu aparelho, você é o instrumento musical, né? Então, os corais não têm podido se encontrar, não têm ensaiado, mas a gente se reinventa nesse momento, né? Então, quando começou esse momento, eu tive uma grande vontade de parar e escrever alguma coisa sobre esse momento que a gente está vivendo. Por duas razões. Primeiro, para refletir sobre o que está acontecendo, mas o segundo é justamente para acalentar os corações, entendeu? Para falar de tanta coisa boa que está acontecendo nesse momento. De como as pessoas estão se reinventando, como as pessoas estão fazendo novas coisas que não faziam, né? E eu falei, preciso escrever uma música para esse momento. Aí sentei e falei, é para o Arautos do Rei, e vamos fazer agora. E vamos correr porque as pessoas precisam ouvir o mais rápido possível, né? E hoje é o lançamento do clipe. Gente, que fantástico. Eu estava vendo um pedacinho do clipe. Chegou a ouvir um pedacinho? Agora no teaser. Tá. Eu queria ter visto antes, eu vi agora no teaser, juntinho com o Brasil agora. Não tinha visto nada. Só que o Pedro Caron já falou que até o formato, diferente, porque eu vi um quarteto Sim. sempre juntos. E até o formato para a pandemia foi algo diferente, para ter essa conexão também. E você tinha me falado que até o ouvido de um maestro é muito crítico em algumas questões pelo próprio lado da profissão, né? Mas até a transmissão de algumas junções de corais, de cada um em cada canto, às vezes o médio do celular, isso meio que passou, porque o ouvido aceitou pelo condicionamento, né? Não sei se você acompanhou, mas algumas orquestras fizeram apresentações virtuais, né? Cada um na sua casa, gravaram os pedacinhos, juntaram tudo e vários grupos musicais utilizaram dessa tecnologia, né? E mesmo com microfone não tão profissional, né? Ou mesmo com o microfone de um celular e na imagem mesmo no celular, as pessoas fizeram coisas lindas, extremamente lindas. E então, quer dizer, são novos tempos, né? Então, a arte precisa acompanhar esses tempos, lógico, a gente não pode ficar parado, não pode emudecer. Jader, o que o pessoal vai encontrar nessa letra hoje às 18 horas no canal do YouTube da gravadora? E quando eu digo assim, olha, agora o Jader, será que o Jader vai ter outra letra, gente? Não, não pode. Agora tem outra formação, vai falar do quê? Quando a Tatiana Costa pediu a letra para ele, olha, eu quero uma letra da volta de Jesus, mais uma letra. Vai falar mais o quê, né? O que ele vai falar? Já fez tanta coisa. E agora eu digo, o mundo parou. O que você colocou nessa letra que a gente vai encontrar? Desde o dia 1º já está disponível nas plataformas, mas então, o vídeo é hoje, nas né? plataformas já tem o áudio, né? Mas hoje, a partir das 18 horas, vai ter o videoclipe pronto. E claro que impacta muito mais, né? Quando você vê assim, as pessoas cantando. Bom, você pode esperar encontrar lá o seguinte. Primeiro, uma descrição daquilo que está acontecendo, né, nesse momento. Ela começa até um pouco mais triste, né? A gente escrevendo o que está acontecendo, né? Porque sabe o que me impactou mais? É a solidão das pessoas, realmente, né? Você ficou isolado, né? E as pessoas, por exemplo, que até morreram, né? Sozinhas, não tinha ninguém lá no hospital com elas, né? E muitas pessoas tiveram um serviço funeral mínimo, 1 ou 2 pessoas, e às vezes nem isso. Muito, muito triste, muito doloroso, né? Então, a música reflete um pouquinho esse tom difícil, né? Esse tom soturno. Mas depois, do meio para o fim, ela fala de coisas boas. Fala de que maravilha que é essa coisa das famílias estarem juntas, né? Até por um motivo ruim, mas as famílias estão mais juntas, né? E também fala de uma coisa que eu acredito que é a mais sensacional. Como as pessoas estão se doando para as outras nesse momento, né? E de diversas formas. Dando comida para quem precisa, dando agasalho, estendendo a mão, cuidando, né? Por exemplo, criança que não está na escola. Ficou para os pais, né? Essa tarefa árdua. Tem gente que está ajudando, né? Dando uma aula, ajudando, né? Falando, o que eu faço agora? Então, isso está sendo tão bonito que eu acho que valia a pena escrever alguma coisa sobre isso, né? E o mais importante de tudo, pela fé que a gente tem, né? A gente está cantando também
de novos tempos que virão. E novos tempos, obviamente, a gente está falando da certeza da volta de Jesus, né? Quando um novo mundo se descortinará, né? Aí a gente vai ver coisas que nunca viu, e aí tudo isso vai passar. Jader, obrigado por você ter tirado um tempo aqui para vir falar um pouquinho para a gente com exclusividade aqui no nosso programa sobre esse clipe maravilhoso. E volte sempre. Mande um abraço para a esposa. Estou muito feliz. Eu sei que a esposa sempre acompanha o nosso programa aqui. Ela está lá, inclusive, eu tenho certeza. Ela está lá. E é a primeira vez que eu venho no seu programa. Primeira sabia? vez? De Sim, muitos, então, você tem que vir mais vezes. Então, muito obrigado pelo convite. Vamos marcar com toda a turma depois do Vamos. Arautos. Vai dar tudo certo. Obrigado, viu, Jader? Com certeza. Abraço. Abraço. Para você, então, hoje às 18 horas, youtube.com/gravadora-nt. Você vai lá, se inscreve, ativa o sininho, gente, fantástico. É o momento de você pegar esse clipe e compartilhar. Lembrando que o áudio já está nas plataformas digitais, né? O Mundo Parou, Arautos do Rei. A gente faz uma pequena pausa e volta aí um intervalinho rapidinho para essa temática especial aqui no seu Entre Família. De volta aqui, olha só, esse intervalo é rapidinho, quanta novidade, né? Gente, bom é demais. Isso? E olha só, hoje nós estamos falando sobre autonomia infantil e eu quero saber se você consegue dar ou não autonomia para os seus filhos. Como é que você desenvolve esse processo aí na sua casa? Com certeza. E hoje até a gente vai falar sobre autonomia negativa. Ah, Cris, agora tá falando para dar autonomia, daqui a pouco Que fala para não isso? dar. É bom, Pessoal, não é? Eu não sei se eu vou, se eu fico, como é que funciona. Mas aí é Difícil. conhecimento. Coloca a sua situação, não precisa colocar um nome. Ah, eu tenho vergonha de dizer que tá aqui em casa e tal. Coloca anônimo. A ideia é ajudar você. Abre o coração. Manda pra gente, DDD 12 98315 0249. Aproveita a nossa profissional que tá aqui do ladinho. Gente, você vai ver o currículo dessa mulher. Vamos dar jeito nesse negócio aí. Autonomia e nada de autonomia negativa. Nada disso. Bora lá entender como é que funcionam esses processos todos. E, Cris, eu vou deixar para você apresentar aí a nossa especialista, tanto porque você recebeu uma aula da nomenclatura, Etimologia. etimológica Na verdade, do nome dela. é muito parecido com o conceito do meu nome. Brincadeira, não tem não. Brincadeira, no meu também não tem aquela nada. inveja que Não tem, tem né, de dizer que o meu nome tem um lado grego, um lado Significa, e tal. não sei. É, então. Mas o meu nome é bonito também, meu pai Sim. me deu, é meu, tá bom, e deu, né? Geuceren Silva Castilho. Será que eu... Tá bacana. Geuceren. Geuceren. Será que eu acertei? Geuceren. Geuceren. É. Geuceren Porque Silva ela falou, Castilho. se chamar daquele outro jeito, só para quem tem intimidade, eu já entendi que não. Psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e vou chamar ela de Geu. Posso chamar? Claro. Isso. Geu, muito boa Geu. tarde, querida. Seja Boa muito bem-vinda ao tarde. nosso programa. É um prazer. Obrigado pelo convite. É muito bom estar com vocês. E o nome tem uma junção mesmo etimológica, né? Tem sim. É gel, grego, terra. E seren, semente, aramaico. Então, é semente da terra. Mas, geuceren. Geu. Alguns amigos também chamam de gel. Mas o geu é bem mais íntimo também. Então, fique à vontade. Gel ou geu. Geu. Tá tranquilo. Alguns meninos no tá vendo? paciente, alguns pacientes no consultório chamam de seren. Olha, mas enfim. E eu aí atendo. vai, né? Porque o brasileiro quer particionar o nome. né? Se a pessoa chamar K, vai te chamar de A. Porque não tem jeito, não. Que negócio, Meu nome é K. íntimo. Ah, pronto, que eu, não Então. quero, eu quero é diminuir. Às vezes o cara tem um nome assim, Arnold Schwarzenegger. É. E aí, Nenê? Isso. Deu, fechou. O nome era tão imponente, né? Já cai. Mas olha só, o que não vai cair aí, não vai cair aqui nesse programa aqui, é o nível de informação para você, porque hoje nós estamos falando sobre autonomia infantil. Qual é a importância da autonomia infantil? Bem, pensando na questão da palavra propriamente dita, ela vem do grego também, não é? Então, ela denota uma questão de autossuficiência e independência. No entanto, precisa ter esse cuidado com essa questão da autossuficiência e independência, porque ela não é ensinada a autonomia. Olha só que interessante, né? Você não faz com que ele torne, você leva-o a pensar a partir de combinados prévios. E aí, a partir de toda a atuação da criança, do indivíduo, ele começa a ter percepção daquilo que pode e o que não pode. Mas em todo tempo sendo subsidiado, com segurança, e é uma liberdade onde você proporciona sabendo que tem que ter limites. Então, na verdade, o resultado da autonomia é algo, usando até a etimologia do seu nome, Sim. é algo que eu planto. Sim. Eu planto nele, Devagarinho crio ali, protocolos ó, são para que processos. ele, em análise de todos esses protocolos de ensino, eu consigo lidar com essas ferramentas. Então,
autonomia. E eu acho legal Perfeito. ela ter falado dessa autonomia assistida, porque muitas vezes gera um conflito, né, nas casas, né? Até que ponto eu posso dar ou não autonomia, né? E até quando tem essas conversas aí com as mães, você senta ali um chazinho com a mãe e tal, o que seu filho já pode fazer? O que você dá? Na minha casa não faz. Na minha casa não é permitido isso. E a outra deixa. Enquanto Aí você morar fica nesse pensando- teto aqui, você pode ter 40 anos. Aí a Que ela outra faz. Pode ter 40 anos, se mandou aqui, quem manda as panelas sou eu. Eu é que mando nessa E casa. cadê a autonomia? E a outra mãe diz assim, olha, não é bom, porque, olha, você tem que deixar o seu filho escolher tudo, jogar pasta de dente no chão e na parede, ele tem que ter essa autonomia. Qual é o limite? Qual é o limite desse processo? Porque, né, tem famílias que falam assim, não, realmente, isso aqui é um aspecto educacional, né? É Vamos arte. deixar a criança tem que comer, passar comida no corpo você todo, no vê, chão, escorregando até o A chão da cor do feijão cozinha. na parede mostra Isso as faz origens parte. da comida Mas, gente, e o cereal sendo eu avaliado. sempre fico muito confusa com esse limite da autonomia, porque eu sou meio segura aqui, ó. Porque existe o bom dos dois Pra não lados, falar. né? Mas como chegar na receita certa, já? Carol, a abordagem foi excelente. Eu gosto dessa abordagem porque ela realmente traz aqui uma resposta. Não podemos ficar assim, 100% direita, 100% esquerda. Sabe aquela questão assim, não, nada eu tenho ou tudo. isso, eu tenho que buscar o equilíbrio. O indivíduo precisa ser levado a desenvolver dentro desse equilíbrio. É de fundamental importância. Tem uma frase, um versículo que eu gosto muito, prezo, porque traz desde a minha tenridade e até mesmo nesse processo acadêmico educacional. Ensine a criança no caminho que deve andar. O verbo vem no imperativo, ensine. Então, eu preciso ensinar. E a criança aprende olhando, observando, atendendo, através de modelos. Por isso que aí também essa questão de autonomia infantil mexe também nesse status quo da família, dos pais. Então, primeiro tem que me ver como família, como papai, mamãe, professores, educadores, verificar como que eu estou atuando nesse cenário de ensino, porque existe uma criança de tenridade observando. Esponjinha, né? Exatamente, observando. E quando ele chega naquele período da criticidade, ele começa, mas por que você pode e eu não? Ruído. E aí o papai fala assim, mas como assim? Mas como assim? Não, mas eu tenho um exemplo aqui. É muito delicado. A autonomia é de fundamental importância. Isso faz parte até mesmo para levar a criança a ser um cidadão no futuro. É uma projeção. Isso é saudável. E tem uma coisa interessante também, Carol. Eu sei que de repente pode, durante nossa conversa, mas desenvolver, levar a criança a desenvolver essa autonomia, ela gera um impacto fundamental nas funções executivas. Eu não poderia deixar de comentar isso. E essa função, ela contempla raciocínio, ela contempla tomada de decisão, ela contempla execução de atividades. Então, fica aqui nesse córtex frontal, onde está aqui toda aquela execução de atividades. A autonomia também, muito bem assistida e dirigida, desenvolve várias áreas. E vamos dizer assim, um dos pilares do desenvolvimento cognitivo que está na função executiva faz com que a criança também comece a ter tomadas de decisões a partir de orientações prévias, a partir de modelos. E quando você vai proporcionar para a criança ter essa escolha, você não vai dar várias escolhas, ela tem direito de escolher, mas coloque duas, para ela entender que se ela escolher uma, a outra ela vai ter que deixar. Ela também tem que aprender... Pequenas coisas, Tem tipo, que dar isso. dentro opção, do né? Tem que dar guarda-roupas opção. eu vou dar 3, qualquer uma das que eu escolher das roupas é daí para a escola, Isso. mas já está dentro de um molde que qualquer uma que ela escolher, mas naquele momento já está trabalhando aquela questão, olha, tomei uma decisão. Perfeito. Vou com tal roupa, mas dentro de 3 opções, uma decisão simples. Exatamente. E é isso aí, Isso. olha só, tá só começando o programa, hein? Você já entendeu como é que funciona esse processo da autonomia. Você já estava assustada, né? Achou que ia virar bagunça. Não vai virar bagunça na sua casa, não. Nós vamos desenvolver aí seres humanos autônomos, tranquilos, que resolvem os problemas, para de trazer muito para a mãe, vai resolvendo só. Ó, sonho de mãe, hein? Olha, ainda hoje nós vamos ter dicas importantíssimas. A sua participação é vital para que esse programa continue, tá? Vai mandando pra gente. O intervalo é rapidinho, só dá tempo de você ir lá bolando sua pergunta, mandando no nosso WhatsApp e voltamos já já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre autonomia infantil. Como é que você está lidando com as coisas aí em casa, hein? Como é que faz? Olha, já ouvi dizer que se eu colocar uma cama aqui no chão, aqui mais baixinho, no chão aqui, ó,
Uma criança pode dormir no chão. Assim é dar autonomia para a criança. Ou ela tem que comer sozinha desde que idade? Como é que é esse processo? Tá com dúvidas? Manda aí pra gente, viu? 0 operadora 12 983150249 para você participar aqui do programa. Mas quando a gente fala de desafios da família, aí, minha filha, precisava de muito tempo. Imagine que se você pudesse ter aí na sua casa soluções profissionais, ideias para que você consiga sair do aperto aí e acionar aí um socorro prático para sua família. Se fosse possível, é possível. Olha lá, vou te passar aqui essa grande possibilidade, é a revista Entre Família. Aqui tem 15 temas muito, mas muito importantes para a sua realidade. A gente vai falar sobre educação de filhos aqui. Aqui também fala sobre relacionamentos. Olha só, sobre emoções venenosas. E aí você um dia acordou e pensou, gente, será que eu amo esse homem que está aqui do meu lado? Será? Olha só, o amor acabou? Pode ser que não. Como é que você tem ajustado esses processos todos aí? Tem dicas importantíssimas aqui para o casal, viu? E também tem uma dica que é assim, ó, vital, que é a comunicação entre o casal. Pensa que maravilha. Gente, até parece que isso aqui, será que é verdade mesmo? Tem tudo isso nessa revista? Tem, e ela vai de graça para sua casa. Você vai ligar aqui pra gente, ó, 0 operadora 12 2127 3121 ou pega aí, liga o WhatsApp mesmo, vai, manda aí no WhatsApp. Olha, eu quero a revista Entre Família, 12982444449 e ela vai de graça para sua casa. Ai, Carol, mas os Correios não tem problema. Não tem problema, relaxa. Só liga pra gente que a atendente vai solucionar ali com você, vai ver a melhor forma, o melhor momento, de que forma você vai conseguir essa revista. Já tô sabendo que tem até uma parte aqui online, eu sei que você gosta de pegar, ter na mão, escrever, eu gosto também, mas assim que passar essa fase, a gente consegue entregar ela aí na sua casa, tá bom? Mas ligue pra gente e pede agora. E por falar em comunicação do casal, imagine se você tem uma ideia do que é educação e o seu marido outra ideia, né? Ou a esposa outra ideia do que é educação. E divergência na educação dos filhos, será que isso vai dar certo? Bom, nós vamos ter dicas importantíssimas agora do pastor Wallace. Pode rodar o VT. O tema de hoje é quando os pais não concordam na educação dos filhos. Isso é uma coisa muito comum, porque por mais que os pais concordem em muitas coisas, cada um deles veio de uma família diferente, com valores diferentes, forma de ser. Por mais que moram na mesma cidade, no mesmo bairro, estudaram na mesma escola, são pessoas totalmente diferentes. E aí quando eles se juntam em casamento, depois com os filhos, alguma coisa vai ser discordante. Como lido com isso para educar os nossos filhos? As duas partes necessitam entender de que os valores de um não vai sobrepor o valor do outro. Quem é que está com razão? Quando eu começo, não, porque na minha casa era assim, porque na minha casa era assim, aí cada um quer dominar, não vai dar certo no final. Então tem que entender que a família de origem ficou de lado agora. Eles vão pegar o que nós aprendemos e construir uma nova forma de ser, de educar os nossos filhos. Número 2, estabelecer juntos, então, um conjunto de regras que possa ser levado avante e que o não cumprimento dessas regras vão ter consequências. Então, estamos de acordo com isso, pesamos, discutimos, acertamos, vamos em frente. E aí, quando você começa a implementar, nem tudo vai dar certo de primeira. Então, uma coisa fundamental é nunca discutir na frente das crianças. Isso gera desequilíbrio, insegurança. Então, vocês têm que olhar, ver o que está acontecendo, deixar até a coisa acontecer um pouquinho mais. Depois, vocês têm que sentar com carinho, com amor, com respeito, discutir e ajustar. Porque se discutir na frente das crianças, você vai gerar muito problema, muita insegurança e dificuldade com essa própria criança, que vai perceber que é uma fragilidade. Então ele vai começar a buscar quem é mais interessante para ele fazer o que ele quer. Nunca passar por cima do combinado, ok? Então discutir é uma coisa, mas depois quando você está sozinho há uma combinação, mas você não concorda muito, não é na sua cabeça, na sua casa não era assim. Aí você passa por cima do combinado. Isso vai gerar na cabeça da criança uma confusão gigantesca. Então não passe por cima do que foi combinado.
ok? Agora, pastor, e quando acontece alguma coisa fora do combinado? A melhor coisa é não resolver, não decidir imediato. Por exemplo, pai, eu quero sair para dormir na casa da minha amiga, diz a menininha. E o pai não sabe o que a mãe pensa. É só um exemplo. Então, o que o pai faz? Ok, vou pensar. Liga para a mãe, chama a mãe, conversa com a mãe, discutem junto e aí isso é uma decisão. O pai volta e fala assim, olha, filha, infelizmente não vai dar por causa disso e aquilo outro. Pronto, você não passou por cima do outro, você não tomou uma decisão sozinho e não gerou problema para o casal, para o casamento, que depois vai afetar a criança, ok? Tenha cuidado para não atribuir má fama ao seu cônjuge. É porque a sua mãe, é porque o seu pai. Então, um bom casal, nós colocamos boa fama sobre o outro. Então, diante da criança, fale as qualidades, fale os valores que o pai, que a mãe tem. Por quê? Porque o que a gente faz às vezes? Sua mãe é ruim, ela não deixa. Eu deixo, mas sua mãe não deixaria. O seu pai, se fosse por mim, iria. Quando você atribui uma má fama para o outro, você vai gerar na criança uma insegurança tremenda. Não esquece disso. Não esqueça também que o foco não é a sua vontade. O que está em jogo não é o que você quer. O que está em jogo é a educação do seu filho, a formação dele, a formação completa e integral. Então, se você não atina para essas coisas, ele vai se desencaminhar. E por último, não esqueça, se houver necessidade, se as coisas estão complicadas, se as coisas não avançam bem, buscar um profissional. Porque muitas vezes essas medidas são suficientes, mas se não for no seu caso, não está dando certo, não está funcionando, busquem um profissional para que ele possa parar e ouvi-los e juntos construir um caminho que seja saudável para vocês e especialmente para os filhos. Concordar os pais nessa conduta de como avançar com a educação dos filhos é fundamental. Que Deus abençoe vocês, tenham tranquilidade, paciência, conversem bastante, encontrem um caminho e avancem. E será uma bênção para vocês e para os filhos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Dicas de ouro aqui para você conseguir alinhar a comunicação entre os pais, né? E quando a gente fala de autonomia, esse processo é ainda mais necessário, porque imagine dentro de uma casa, a mãe acredita que a autonomia é isso, o pai é aquilo, pronto, dá divergência para desenvolver essa criança, né? Sim, sem dúvida. Os combinados é de suma importância. Os acordos do pai e a mãe é de fundamental importância. Como eu havia dito, a criança aprende através do exemplo, do modelo, porque ela está ali assistindo, ela está observando. Então, ela entende que aquela maneira, aquela forma de falar, de se tratar, é comum. Então, se há, entre aspas, muito cuidado, uma agressividade no seio familiar, ela também vai agir da mesma maneira, porque ela está assistindo aquilo. E há situações que ela leva para a escola, que é outra situação também que inspira esses cuidados, porque aí o educador precisa estar preparado para inserir essa criança, assistir essa criança, trabalhar com ela e ainda considerando que cada um tem uma maneira de pensar, de agir e tem seu tempo para aprender. Então, percebe quantas questões ficam envolvidas nessa situação de desenvolver autonomia? É sério, né? E pode seríssimo. definir a vida, o futuro de uma criança, né? Agora, uma questão toda é o seguinte, hein? Já nós vamos falar com você. Eu quero perguntar o seguinte, uma idade certa para isso. Porque tem mãe agora falando o seguinte. Faixa etárias. Meu Deus do céu, vocês estão falando coisas que uma criança não pode administrar. Não pode administrar, mas vou perguntar agora. Tá. Já nós vamos para um modelo escolar. Mas vamos aproveitar que a nossa neuropsicóloga que está conosco aqui. Neuropsicopedagoga. Psicopedagoga. Isso. É o seguinte, Geu, a mãe em casa está falando que isso é coisa para adolescente, isso é coisa para uma criança que tem 10 anos. Pois é, quais são as fases, né? Porque será que eu posso ensinar um filho de 3 anos, por exemplo, guardar os brinquedos, isso já é autonomia? Uau! Quanto mais cedo começar esse trabalho, desenvolver autonomia, melhor. Quanto mais cedo. Até 3 anos, por exemplo, você vai ensinar a criança através do modelo como guardar o brinquedo. Olha, nós brincamos, agora você vai colocar esse brinquedo neste lugar. E dê tempo. E outra, é importante acompanhar esse tempo. Tem que ter um pouco de paciência, porque repetição, ela tem né? toda, exatamente, repetição. E ela tem todo o movimento, ela tem 3 anos, ela está em desenvolvimento motor. Então, a parte motora dela está ainda em desenvolvimento. Então, ensiná-la a guardar o materialzinho ali. Aquela bagunça que pode ser naquele quarto e que ela é ensinada a organizar, se ela organizar do jeitinho dela e para ela entende que está organizado, já está desenvolvendo Ok. autonomia.
Se ela colocou assim, então não tem que ser da maneira como a mãe, tem que se colocar dessa maneira. Mas se ele colocou onde ela tinha dito que ela naquele local da prateleira, e se ele colocou perfeito, ele já sabe que aquele brinquedo, quando terminar, ele vai colocar naquele lugar. É repetição mesmo, ele vai colocar naquele lugar. Então, quanto mais cedo começar esse trabalho com a criança, melhor. Mais tarde, exige muito mais estratégias. Então, quanto mais cedo, melhor. Desde o berço, até pode dizer. O bebê, a gente pode começar a trabalhar com essa questão da autonomia, ensiná-lo mesmo. E agora, a gente começa em casa, mas esse processo todo, ele passa pela escola, né? Que é ali que a gente percebe se essa educação foi passada, firmada, enfim. E agora quem vai falar com a gente é o pastor Everson Augusto Goulart. Ele é educador ali na FAAMA, é isso, né? Na Faculdade Adventista do Amazonas. E ele vai explicar um pouco para a gente como funciona todos esses processos na educação adventista, né? Porque a educação adventista tem valores estabelecidos que também passam por esse aspecto da autonomia. Pastor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Prazer estar aqui participando junto com vocês. Prazer recebê-lo aqui. Fala um pouco para a gente como funciona esse processo da autonomia dentro da educação adventista. É interessante notar, inicialmente, que esse conceito de autonomia é tão importante para a educação adventista que ele já aparece marcado na nossa missão, na missão da educação adventista, que é a razão de existir da própria instituição. Então, o que a educação adventista ela busca de forma geral? É formar, através da educação cristã, obviamente, crianças e adolescentes e jovens que possam alcançar um desenvolvimento integral, desenvolvimento especialmente em 4 áreas. Se a gente quer que o aluno cresça do ponto de vista físico, que ele cresça do ponto de vista mental, que ele cresça do ponto de vista social e espiritual. Então, o foco na missão já aparece desenvolvimento integral, que a gente crie ou ajude a desenvolver pessoas autônomas, e a gente entende aí como autonomia a capacidade que o estudante vai ter de escolher entre o certo e o errado, escolher entre o bem e o mal, e escolher o que é certo, escolher o bom, escolher o lado do bem, porque ele acha que é certo o bem. Não necessariamente porque tem alguém forçando ele a escolher aquela alternativa, mas porque ele analisou o cenário e ele escolhe o bem, o belo, o certo, em detrimento do errado, do ruim, etc. E tal. Então, desenvolver esse jovem autônomo. E também aparece na nossa visão, justamente, na nossa missão, justamente a ideia que, com uma característica dessa, jovens assim, eles vão colaborar tanto para o desenvolvimento da nossa comunidade, a comunidade que está em torno, como também até chegar à Canaã Celestial, né? Para a gente é bem importante também. Agora, pastor Everton, primeiro mande um abraço, né, para esses professores que estão se reinventando aí. Rapaz, depois da pandemia esse povo vai sair marcado, mas a gente sempre sai de uma crise, um momento, né, mais fortes aí. Agora, o olhar, né, da escola adventista é sempre para a família também, né? Nós temos uma boa profissional falando aqui, né? E ela falou família, no mínimo umas 8 vezes. A escola também tem esse olhar na integralidade, né? Seja do aluno, mas também acolhe a família. Tem profissionais para poder enxergar além do ensino, né? Exatamente, porque para a educação adventista, nós não consideramos que a educação acontece somente em sala de aula, dentro do contexto escolar. Para a educação adventista, a educação acontece em casa, acontece na igreja, acontece na escola, acontece na sociedade. Então, quanto mais próximo, quanto mais a gente perceber que todas essas agências educativas, a família, a escola, a sociedade, a igreja, quanto mais a gente perceber que todas têm o mesmo objetivo, que é participar da formação de um bom indivíduo, melhor vai ser. Os resultados serão cada vez melhores. Por isso que a educação adventista, e é muito destaque isso, os pais que têm os filhos na educação adventista, percebem o grande espaço que a família tem dentro da escola adventista. Então, essa relação com orientação educacional, o tempo todo está sendo chamado dentro da escola, não naquela, como eu diria assim, muitas escolas acabam ficando simplesmente numa culpabilidade recíproca. A educação adventista tenta fugir disso para falar assim, nós temos os mesmos objetivos. A própria pastoral que existe dentro da escola, os próprios professores, essa relação, essa boa comunicação, ela é fundamental para o bom desenvolvimento do sujeito, e a educação adventista, percebendo isso, investe muito dos seus recursos, especialmente humanos, nessa boa relação com a família, para que um possa ajudar o outro. Agora, pastor, achei interessante você falar que quando se trata de ter um
um ser humano autônomo, né, que cuida de toda essa integralidade, é importante que mostre para ele todas as opções e dá uma afastadinha assim, deixando que ele possa fazer essas escolhas, né? Como é esse processo de assessorar a escolha deste jovem, desse adolescente, dessa criança, né? De que forma a educação ela vai lidando com esse processo? Fica distante, fica observando de longe, vai mais próximo desse aluno? Como é esse processo de dar autonomia, né? Veja, Carol, excelente comentário. A educação adventista ela tem como seu principal elemento de sucesso a figura do professor, certo? O professor ele é muito importante dentro do contexto da educação adventista. E quando você estuda um pouquinho a educação adventista, um dos primeiros documentos que saíram, que orientaram a formação da educação adventista, ela já deixa muito claro o que o professor não é, certo? E também, obviamente, servindo para o pai. O que o pai não é em relação ao aluno, o que o pai não, o que o professor não é em relação ao aluno, o que o pai não é em relação ao estudante. O pai e nem o professor são donos do estudante, certo? Tampouco o estudante deve ser tratado como um mudo animal. Então, isso aparece muito claro. Então, às vezes, alguns pais e professores, eles tentam, digamos assim, ser mente para o estudante. Então, se eu percebo que eu não sou nem dono, nem o garoto é um mudo animal, ele tem raciocínio, ele tem inteligência. Então, eu tenho que olhar e observar qual é a fase que a criança está, ou criança, adolescente ou jovem, tá? Porque em cada uma dessas fases existe a possibilidade dele exercitar o seu livre-arbítrio, ele exercitar a sua vontade, que é o seu poder de escolha. O que nós queremos, no final das contas, é que ele saiba escolher. Então, pode ser um garotinho de 3 anos de idade, pode ser um adolescente de 15, 14 anos de idade, pode ser um jovem, todos eles terão a capacidade de escolher. Só que o nível vai aumentando. Eu acabei de ter um filhinho, Davi nasceu tem 10 dias. É óbvio que a capacidade de escolha dele é muito reduzida. Agora eu tenho outro filho que tem 5 anos de idade. A capacidade dele de perceber entre o certo e o errado já melhora e já aumenta muito. E à medida que ele vai crescendo, isso vai sendo desenvolvido. Então, qual é o papel, então, do professor? Qual é o papel do pai? Observar o nível de maturidade e dar o espaço que é possível para aquela idade. Então, o pai e o professor experiente vai saber disso. Por quê? Se ele agir dessa forma, quando ele sair do contato do pai, quando ele estiver distante do pai ou distante do professor, ele saberá tomar suas próprias escolhas, porque ele passa a acreditar em si mesmo. Deu para entender? Então, se eu acredito em mim mesmo, eu tenho confiança para tomar decisões, inclusive certas ou erradas, mas eu tenho confiança para tomar e a gente espera que ele tome a decisão correta. Se eu não tenho confiança em mim mesmo, que é o problema da opressão muito grande, alguns meninos que parecem bem educados, mas na verdade não são, tem que tomar cuidado com isso. O menino parece um robozinho, parece bem educado. Quando ele sai, ele não tem confiança em si mesmo, então ele não sabe agir da forma correta, e se vem qualquer tipo de decisão equivocada e um grupo está tomando, ele vai lá e toma essa decisão. Então, o professor está muito na percepção do professor, na percepção do ambiente escolar, o desenvolvimento dessa autonomia também, juntamente com a família, é claro. E tanto porque a gente está falando de indivíduos, né? Não de alunos ou faixa etárias, mas de indivíduos. Então, a gente tem que tratar cada um com a sua particularidade. Pastor, muito obrigada pela participação aí, pelas informações. O pastor está falando da FAAMA, Faculdade Adventista ali do Amazonas. Inclusive, eu acredito que está passando aqui agora o site para mais informações aí, para que você possa saber como é que funcionam os internatos. São 12 no Brasil todo e um deles ali no Amazonas. Obrigada, pastor. Eu que agradeço. A gente está muito feliz de participar com vocês e que Deus continue abençoando tanto os telespectadores quanto a equipe aí que produz esse programa. Obrigada. Olha só, você já percebeu como é que é o processo, né? A gente sabe que é muito importante a gente conseguir entregar essa autonomia para os filhos e às vezes a gente fica com dúvida de até que ponto eu posso ir e voltar. Imagine você aí, ó, tá com dúvida. Então bora lá, vamos responder as suas dúvidas com as interações aqui do Entre Família. Já mandou ou não? 0 operadora 12 98315 0249 para você participar com a gente e a nossa primeira participação na tela aqui na tarde do Entre Família. E veio anônima, não tem problema não. Tem problema não, a ideia é ajudar. A nossa profissional está aqui, a Gel, ou Geu, como queiram, você pode chamar da forma que quiser que ela vai atender. Como trabalhar a autonomia da criança quando o pai decide deixar a família? Minha bebê tem 1 ano e 10 meses. Somos só eu e minha filha. E agora? É uma pergunta absurdamente importante, real, que acontece em muitos lares
e penso que essa pessoa anônima, ela fez pergunta por muitos. É possível trabalhar, sim, é possível. É uma situação que a mãe também vai precisar, dependendo da situação, de como que ela esteja emocionalmente, psicologicamente, procurar uma ajuda. Isso é fato. Seja um especialista, seja a igreja, seja alguém de uma família que tem uma estrutura emocional que possa dar a essa condição. Mas essa criança poderá, sim, também ser trabalhada, essa criança também poderá ser assistida e também assistindo essa mamãe. E verifica que é necessário buscar orientação, buscar ajuda. Então, essa criança está aprendendo a buscar ajuda na mamãe, buscar orientação na mamãe para as suas decisões também. E entender que em certo momento da vida ela vai ter que decidir. Então, ela vai olhar, verificar o que está acontecendo ao redor. Essa mamãe também poderá estar buscando essa ajuda para não entrar numa situação de o que eu faço agora, perto da criança. Saber se colocar de perto da criança. Uma coisa importante só em relação a isso... a escola que essa criança for também tem que estar muito alinhada com a família. A fala precisa estar muito próxima. Então, é uma integração para que essa criança, quando chegar na escola também, esteja preparada e assistida por esses educadores por conta da situação da falta do papai em casa. Por isso é tão importante, né? Saber Muito. qual ambiente que você queira. Sim. Às vezes você está aí, dependendo das escolas públicas, assim como eu, enfim, mas não tem problema não. Às vezes na sua cidade eu já faço assim, qual é a melhor escola que tem aqui? Deixa eu ver. Faço aquela pesquisinha, batalho para colocar o filho lá, porque é importante também estar alinhado nesse processo. Olha, bora para o intervalo? É o tempo de você olhar aí, dar uma assistida nessa criança que está autônoma demais aí nessa sala. Eu sei como é que é esse processo. Dá uma vigiada e daqui a pouquinho a gente volta aqui com mais interações aqui. Sua pergunta vai ser respondida aqui pela nossa profissional, tá bom? Combinado? O intervalo é rapidinho, voltamos já já. De volta aqui com Entre Família. Olha, hoje o tema tá sensacional e você já tá pensando aí na sua cabeça. E, nossa, e agora o que eu posso fazer para melhorar aqui esse processo da educação? Que bom que eu tenho ajuda, você não tá sozinha, viu? Olha só. E a Maíra Marques, a nossa repórter, ela foi atrás aí de uma ajuda, um reforço, uma experiência aí que a gente quer contar para você de uma mãe que entendeu que para trazer autonomia para a filha, quem sabe a primeira mudança poderia estar na construção do quarto dessa criança. Vamos descobrir um pouco como é que funciona esses processos todos? Roda o VT. O da Catarina tinha 6 meses, a gente acabou se mudando para essa casa e ela tinha um bercinho. E aí eu falei, não, vamos adaptar agora, já que ela tá ficando maiorzinha, para o método. Você pode usar um tapete que você tem em casa, eu tinha um e eu adaptei pro quarto dela. A cama a gente acabou ganhando da minha mãe, que é uma cama mais baixinha, mas eu já vi vários tutoriais no YouTube ensinando a fazer essas camas que dá para você fazer em casa. Também é possível colocar um espelho, é muito importante nessa primeira fase da infância ter um espelho da altura deles para eles poderem se enxergarem e ter esse contato com o visual. E a estantezinha, por exemplo, que a gente fez de livros, ela foi super barata, foi R$20, a gente achou com um fornecedor de MDF aqui na cidade onde a gente mora, então é super em conta. Ah, que quarto mais aconchegante, gente! E como a Catarina passou a aproveitar mais as coisinhas dela aqui, Dani? Tanto brinquedos quanto os livros, a gente faz rodízios, às vezes é semanal, às vezes é quinzenal, depende do interesse dela pelos livros ou brinquedos. Então a gente separa uns, guarda em caixas dentro do guarda-roupa e aí quando a gente vê que ela não tem mais interesse pelo brinquedo ou pelo livro, a gente troca. Então vira sempre uma novidade. Além de a Catarina aproveitar mais seus livros, a mamãe Dani me contou que percebeu autonomia e independência no comportamento da filha. Por muito tempo, ela sempre sentava sozinha, ela pegava uma cadeirinha, sentava na frente da estantezinha dela e lia os livros e jogava no chão por um, tirando tudo. Eu consegui observar também que no início ela não conseguia tirar todos os livros e colocar de volta, mas aí também com o método a gente consegue orientar e ela aprendeu a colocar de volta os livros da estante. Então, assim, eu achei que ela conseguiu ter esse acesso e essa autonomia, trouxe uma leveza para o nosso brincar. Mas não só de brincadeiras vive uma criança. A Dani faz um lembrete importante.
A gente tenta fazer sempre com que o quarto seja um ambiente calmo, porque também é uma questão dela dormir, é para ela entender que ali é um ambiente para ela descansar, não só brincar. Claro que existem algumas coisas que a gente se preocupou, porque como o método é deixar a criança livre, com autonomia, também tem a parte da segurança, né? Que a gente precisa sempre estar de olho, tal, observar. Mas como a gente viu e conseguiu observar dela, foi que ela aprendeu melhor lidar com a autonomia dela, com essa liberdade que ela tinha. E não é só autonomia, independência e liberdade que deixar o quarto neste formato gera no comportamento da criança. Segurança, como a Dani disse, mas também limites. Aqui dentro de casa, ela sabe que o quarto dela é todo adaptado para ela, que ela pode abrir uma gaveta, que ela pode subir na cama, descer, mas na sala ela sabe que aquele móvel que tem um quadro, uma planta, ela não pode ter acesso, porque pode quebrar, pode cair. E eu vejo claramente que ela já entendeu esse processo e aí a gente não precisa ficar tirando os móveis da casa ou adaptando por causa da criança. E isso também ajuda a gente quando a gente sai de casa e vai visitar alguém, porque ela também sabe aonde ela pode ir, o que ela pode fazer, e o que é certo e o que não é. Dani, Catarina, muito obrigada por ter nos recebido nesse quarto tão harmonioso e educativo. Aproveite, Catarina. Tchau! Oh, delícia, oh, delícia. Olha só, olha a Catarina aí tá sendo beneficiada, porque a mamãe, Dani, ali mesmo que ela tenha apenas 1 ano e 10 meses, essa criança já consegue entender um pouco dos benefícios do método que é montessoriano. E quem tá em casa já ouviu falar, a mãe ali de casa já ouviu falar. E o máximo que ela sabe é que tem que colocar tudo no chão. É isso? A gente já percebeu que não, né? É muito mais do que isso, esse método. É muito mais que isso. A Maria Montessori, médica, educadora, criou essa metodologia com o intuito de fato de desenvolver a autonomia da criança. Mas sempre lembrando, essa autonomia ela vem imbuída com segurança. Isso. Tem que proporcionar para a criança. A gente percebeu, né, que a Dani, ela sempre... Tem que ter segurança. E você percebeu que ela estava em todo o tempo presente com ela. Essa criança não vai ficar sozinha no quarto com a portinha fechada e a mamãe lá, porque o ambiente é dela. A mãe deve estar presente. É assistido. É assistido. Autonomia assistida. Totalmente. Olha lá, agora a gente vai colocar aqui na tela, para quem está em casa entender esse processo, porque ela olhou e falou assim, gente, que quarto maravilhoso, mas isso aí é de Pinterest, né? Isso aí não é para mim, não. É muito caro. Mas a gente consegue adaptar o quarto, assim, para quem queira fazer esse processo, assim, num valorzinho mais acessível. A gente percebe aqui, ó, que as camas são mais para o chão, né? Acho que é na altura da criança, do olho da criança. Da altura da criança, né? Isso ajuda porque a criança saia da cama sozinha. Quais são as vantagens de ter esse processo aqui na altura da criança? Só para a gente reforçar o que já foi dito ali. Isso, exatamente. É para desenvolver essa questão desse cuidado, esse zelo. Ela tem acesso aos brinquedos, ela sai da cama com segurança, ela pode abrir a gaveta, ela pode abrir uma porta. Então, tudo está assim, no olhar dela, na altura dela. Então, ela tem livre acesso. No entanto, Carol, é possível criar um ambiente, olha que lindo esse ambiente, não é? Maravilhoso. Sim. Mas digamos que eu não tenha uma condição... financeira, né? Exatamente, para poder criar. Fazer uma casa, exato. uma mas eu posso posso colocar uma mesa que esteja na altura da criança, mais baixa. Isso. Posso colocar uma banquetinha, um sofazinho, uma poltrona para ela sentar. Os mesma livros na caixa altura. de brinquedos, né? A Sim. caixa de brinquedos. Às vezes a gente tem lá algumas caixas de brinquedos, coloca uma em cima da outra. Como é que a criança vai pegar o brinquedo que está embaixo, né? Então, às vezes, coloca na lateral uma da outra. Isso influencia, por exemplo, na educação da criança, nos estudos, que ela tem acesso a tudo isso? Sem dúvida. Essa organização, ela aprender a colocar no lugar, ter acesso ao material, guardar, isso ajuda muito. Aqui eu comentei com você, tomada de decisão, é o planejamento dela, que ela sabe. E é uma rotina. Ela sabe que aquele momento é o momento dela brincar. Então, ela vai colocar o materialzinho dela no lugar dela. Ela vai desenvolver uma rotina, ela vai desenvolver uma atividade corriqueira ali para poder ter a liberdade mediada aos limites. E sendo assistida também.
Dependendo da fase da criança, essa criança sempre tem essa questão de ela ter o acesso aos brinquedos, aí a criança parece que enjoa dos brinquedos, quer mudar de brincadeira a todo momento. E eu achei interessante que a Dani ela faz um rodízio de brinquedos Isso. e livros. Qual a importância de a gente fazer isso? Guarda um pouquinho ali embaixo da cama, deixa em acesso aqui mais próximo esses outros livros e outros brinquedos. O excesso pode gerar essa confusão, então ela não sabe o que ela pegar. Muita coisa. Muita coisa. É importante realmente direcionar, deixar aquele momento para ela, com aquelas atividades. Olha que quarto lindo. Lindo, maravilhoso. Deixar as atividades para ela fazer, para ela brincar, e quando ela terminar, ela saber que ela tem que guardar e buscar um outro. Então, o excesso... Lembra que eu comentei com você a questão da escolha? Então, vamos lá, vamos dar 2 escolhas. Você escolhe um ou outro. É diferente dos brinquedos, que são vários brinquedos. Mas ela já vai aprendendo a organizar e a guardar. E a criança, quando ela tem muita coisa, ela não sabe o que ela pegar. Tá perdida Ela fica ali, perdida. tá perdida. Então, é importante direcionar. Um dos pontos que, quando eu observei ali, eu achei interessante, é quem sabe que você consiga guardar, por exemplo, todos os carrinhos aqui, todas as bonecas a colar e tal. Ter essa organização mais sistemática também pode ajudar. E, na sequência, já mando uma segunda pergunta, porque muitas vezes a mãe tem medo de que ter tudo acesso faz com que ela perca, por exemplo, o time da aula. Isso aqui é a hora da aula agora. Mas o brinquedo está tão pertinho de mim, gente, esse livrinho aqui, ó, acho que eu vou pegar ali. E agora, como é que a gente faz? Será que vira uma distração ter tantas coisas acessíveis para a criança? Então, é interessante ter essa organização e colocar em lugares onde não fique tanto acesso para a criança. A criança ela precisa ter uma atenção concentrada, uma atenção sustentada. Essa atenção dividida pode atrapalhá-la, sim. E isso está aqui, né, dentro da função executiva. Então, para desenvolver essa cognição em relação à aprendizagem, essa organização é favorável. Então, se realmente ela está ali na telinha, na hora de estudos, então nós vamos guardar, para que nada fique ao seu redor. Sabe aquela mesa cheia de coisas? Isso. É o estojo de elefante, é os lápis, vários lápis, muitas coisas. Tira a porta-lápis atenção. e tal. Ela fica com uma atenção dividida e ela acaba não retendo, não absorvendo o que está sendo dado. Então, ela precisa ter foco atencional. Então, vamos limpar. Vamos deixar tudo limpo somente para ter aquele momento. Isso vai dando uma organização. Ela vai se organizando e vai conseguindo assimilar aquilo que está sendo dado. A gente já sabe, né, a psicologia sempre indica que esse processo de organizar, inclusive organiza a mente, né, do adulto, né, relaxa, baixa a ansiedade. Esse é o mesmo processo para as crianças? Você acha que uma criança que está muito assim agitada e tal, nervosa, se ela desenvolver essa habilidade, essa capacidade, ela consegue lidar com essa ansiedade? Imagina essas crianças agora que estão mais tempo dentro de casa, às vezes mais tempo no quarto, né, que é o local de mais acesso ali aos brinquedos, às coisas que eles queiram. Hoje é um desafio. Eles estão vivendo um momento onde eles não conseguem colocar para fora toda essa energia que eles têm. Eles não conseguem sair, ter contato com o sol e brincar e correr, enfim. Mas, mesmo nesse ambiente, por conta dessa situação que estamos vivendo nos dias de hoje, é importante ter essa funcionalidade e ter orientações prévias para o dia. Então, a criança... Que vamos fazer hoje. Exatamente. Okay. É a questão da rotina. E não precisa ser nada de um planner. Uma cartolina simples, onde coloca lá o dia de hoje, que nós vamos fazer. A criança vai se organizando. Ela vai tendo planejamento para tomadas das suas decisões. Ela vai ticando. Sabe assim, hoje eu fiz isso, aquilo outro, aquilo lá. Isso ajuda, acalma. Ela pode ter N situações, N programa durante o dia todo, várias atividades. Mas uma vez organizada, muito bem distribuída, isso gera uma tranquilidade e proporciona. Isso aí vai sendo projetado para o futuro. Que ela já sabe o que vem na sequência, Exatamente, né? E aí, quando ela também recebe amigos e colegas, no futuro, né, gente? Porque a gente agora não está podendo receber ninguém em casa, né? Isso, no futuro. Mas aí ela consegue também ajudar com que a criança tenha acesso a tudo isso, as crianças, amigos, e também guardar todo esse processo. Olha, eu acho que a gente conseguiu entender bem como é que funciona aqui. Os pais aí de casa conseguem ter acesso. Quem sabe você vai adaptando a sua realidade. Coloca tudo numa caixa de papelão mesmo. Coloca ali os brinquedos, né? Os livros, vamos organizar de uma forma diferente. Eu já vi até umas bibliotecas assim com caixas de feira, sabe? De madeira. Então são opções, né? Vamos sentar? Que o pessoal de casa vai falando, conversando. Você viu que legal, Cris, esse quarto? Deu vontade até de dormir naquele quarto ali. Mas não deu. Eu não quero dar umas desculpas, não quero morar. Vou Bom ficar gosto, aqui. rapaz. Achei bonito, bom demais. Agora o pessoal de casa está gostando mesmo desse assunto, da nossa profissional que está explicando tão bem. Então vamos fazer o seguinte, olha, continua mandando a sua participação, DDD 12 983150249, a sua participação na tela. Vamos ver de onde está chegando, é a Camila. Eu tenho 2 filhas,
uma de 10 e outra de 5. Daí fica aquela briga, sabe? Porque a mais nova ajuda menos. Qual é o tanto de responsabilidade e liberdade que tenho que dar para cada uma? Ótima pergunta, Gil. Excelente pergunta. Onde que eu tenho que dar? As duas têm que ter responsabilidades. E as duas são capazes e elas têm que desenvolver essa condição de fazer. É claro que respeitando essa faixa etária, é óbvio. Uma tem 10, outra 10 e a outra 5. 5. Mas a de 5 também tem condições. Ela está chegando num momento aí operacional interessante de perceber, de entender, de escolher. A de 10, ela já se sente já naquela situação, bem, eu posso, eu não posso. Então, é os combinados. De novo, aquelas orientações prévias, onde nós vamos sentar, fazer um fórum de debate entre nós aqui, mamãe e as filhinhas, e vamos fazer os nossos combinados. Então, ninguém é melhor que ninguém, e ninguém tem mais autoridade e autonomia. As duas podem ser autônomas, as duas podem ter liberdade, desde que saibam entender que poderá sofrer consequências. É importante isso. Bem, se você escolheu dessa maneira, então vamos lá. E a mãe sempre assistindo. Não é dar liberdade e sair. Não, dá trabalho. Trabalhar essa questão da autonomia. Exige da família esse debruçar, de estar por perto. Educar não é fácil, é desafiador. E é a família que educa. A escola ensina, só que hoje a escola já entra nesse papel. Então, quando as duas estão sendo orientadas, com orientações prévias, e sempre lembrando, olha, a sua escolha pode trazer consequências. E essa consequência Agora, também Gil, é bom. Uma pergunta, um exemplo. Você criou o primeiro filho no susto, sabe aquele negócio? Vai criando, tal, 10 anos, e não dei toda essa autonomia, era o fofinho, saiu correndo no hospital porque teve uma febre, não sabia lidar. Você foi no processo, se tornando pai, se tornando mãe. Agora veio outro, tá tudo tranquilo. E nesse, eu disse, rapaz, eu quero ensinar diferente e tal. Eu vou ter que moldar o primeiro, será? Para que o segundo entre no ritmo? Exatamente, né? Porque fica meio que, peraí, o que está se criando nele? Porque tem que fazer um preparo agora nesse que está de 10... Para a chegada do outro, como é que funciona? Bem dito isso, Cris, bem colocado. Vamos, assim, fazer uma retrospectiva. Quando o bebê chega em casa e o filhinho de 5 anos está ali. Então, quem está sentindo a situação é o garoto de 5 anos. Então, aquele bebê muito bem assistido, alimentado e trocado, deixa ele no lugar, no berço, e eu vou dar atenção para esse de 5, que já tem as percepções, já pode fazer comparação e está gerando N situações emocionais ali. E para não criar algumas disfunções emocionais em relação ao que chegou, então eu trato daquele que não vai sentir a minha falta. Ele só sente falta de alimento, de cuidado e de limpeza e um sono tranquilo. Aquele outro sente a minha falta. Ele precisa do meu olhar, do meu caminhar. Então esse de 10 anos precisa sim dessa atenção. Sabe? Vamos tirar de lado essa criança de 10 anos, vamos conversar, vamos colocar a situação para ele. Ele acabou de chegar, para ele entender e participar também desse desenvolvimento dessa autonomia. Ele se sente útil e participativo. Esse trabalho coletivo em relação a esse que chegou agora. Então, vamos lá. Então, ele se sente assim, puxa, eu também posso dar as minhas opiniões, eu também posso decidir exatamente, porque veja quem acabou de chegar. E você também pode se tornar importante nas decisões dele. Mas você acha que esse momento é ruim para o estabelecimento de novos combinados, né? Porque vamos dizer que o primeiro filho não foi lá aquela educação 100%, né? Você foi deixando, foi dando tudo na boca, agora está vendo que está vindo o segundo, a coisa não está funcionando, né? Será que é um mau momento para estabelecer novos combinados, já que ele vai ter que lidar também com a chegada de um bebê? Não é mau momento. É um bom momento. É um ótimo momento. Pode fazer. Vai segurando aí. Vai segurando. Dá trabalho para a família. De novo, educar inspira cuidados. É muito desafiador. Mas é prazeroso porque você vai vendo cada dia é um novo desenvolvimento. E lembrando que a primeira sociedade desse indivíduo é a família. Então, ele vai saber lidar também com a sociedade aprendendo em casa. Aprendendo nessa situação. Os conflitos, é importante, entra no campo, é uma outra área de estudo, mas entra na frustração. Então, levar a criança também, sentir frustrada é importante. E hoje em dia as crianças não sabem ser frustradas. O não parece que acabou o mundo. E o não é bem-vindo e abençoa a criança e o desenvolvimento dela.
Com Mas é para um outro certeza, né? assunto, Que é não é, Cris? importante É para um dentro outro de assunto a casa, né? frustração, mas é isso. É importante dentro de casa. E olha só, você está participando com a gente, viu? Calma, relaxa. Daqui a pouquinho a gente já vai responder a sua pergunta aí. E quando tem diferenças de idade, como é que faz aí para estabelecer aí autonomia para cada um, para não ficar comparando? Eu faço mais que você. Ih, briga em casa por conta da autonomia aí. Bora falar sobre isso? É depois do intervalo aqui no Entre Família. Então é rapidinho e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, o assunto está especial. Olha, espero que não esteja dando conflito aí no grupo da família. Você viu aqui, tá falando liberdade, papapá, papapá. Nessa pandemia até a avó tá aí, a avó quer proteger. Olha aí o que você está fazendo, esse menino aí, não te criei assim e tal. O cachorro tá brigando também, o cachorro não tem autonomia na casa. Aí você fala assim, Cris, Carol, Entre Família, Geu, aqui é só Jesus na causa. Meus queridos, nós estamos falando de aprendizado. Mestre, os ensinos do mestre transcendem o tempo. E eu tenho um presente para você. Sabe o que você falou? A gente falou o tempo todo aqui de família, base. Olha, começa na família. Falamos com o diretor lá no Amazonas, família. E na família tem que ter Cristo, meus queridos. E quando a gente quer discipular algo, você não viu o que a profissional falou? Exemplo. Jesus, porque ele precisava ser batizado? Não, foi lá e deu exemplo. Deus precisava descansar no sábado? Não, foi lá e deu exemplo. Jesus, eu tenho um presente para você espetacular que é Ensinos de Jesus. Temas especiais e como o Mestre Jesus lidava com tudo isso. Lidava com a morte, lidava com a questão toda da dor, do sentimento. E você tem que colocar esse Cristo transformador aí na sua casa. E o bom, gente, olha, esse estudo aqui tem um cheirinho do Anjos da Esperança, que patrocinou, então você não vai pagar nada para receber na sua casa. A gente sabe que a gente está passando agora por uma greve dos Correios, mas em breve vai chegar e a gente tem também alguns formatos aí digitais para oferecer para você. Liga 0 operadora 12 21 27 31 21, que é os ensinos de Jesus. Liga ou manda um WhatsApp agora, nesse WhatsApp que está passando aqui, ó. Eu quero a revista Ensinos de Jesus. Manda para o 12 98244 4449. Gente, vale a pena. Eu não teria como descrever, né, esse nome aqui, só o que ele faz em mim é fantástico. E isso que eu não mereço, ninguém merece, mas ele faz porque ama você também. Bom demais? Vamos voltar para o nosso assunto que está espetacular, essa questão da autonomia. E a Carol despediu o bloco com uma pergunta, né, Carol, que você fez, né? Já levantei uma bola aí, só faltou raquetear. aqui. É o seguinte, com certeza aí em casa que tem essas diferenças de idade, às vezes você tá lá o filho lá com 18, aí vai aquela escadinha que chega até nos 5 anos, né, 4, 3 anos. E aí muitas vezes pode acontecer dentro de casa, entre os irmãos, essa comparação, né? Então, cada um na sua idade, a mãe ali super sábia vai dar autonomia para cada um referente à sua idade, né? Então, se você tem X anos, você pode aí, ó, ficar aí na TV tal hora, não sei como é que funciona aí na sua casa, não sei. Ou, olha, você precisa lavar a louça, lavar um banheiro, e você que é menorzinho faz isso ou outro. Como é que faz para alinhar esse processo aí, quando há uma comparação entre os filhos mesmo, né? Eles se resolvem ali, vão brigando, porque estão fazendo mais um que o outro. Como é que a gente faz para passar para os filhos? Olha, vamos entender aqui como é que funciona os processos nas autonomias aqui. Carol, a sua pergunta já traz resposta. Já tá tudo resolvido, então. Carol. Pronto, então tá tudo resolvido. Foi perguntando Deixa eu e mandar trazendo aqui para Isabela. respostas. Isabela, peraí que a mãe só vai fazer um áudio aqui. Ó. Ouve o que essa especialista está falando. Joga duro. Não vai mole com ela, não. Não, pega de frente, pega de frente. Você viu que interessante quando você coloca que essa mãe vai dando os Essa direcionamentos, mãe por aí, né? não eu. Isso, você não. Uma outra mamãe tão preciosa quanto você, não é? Ela vai dando os direcionamentos. E essa criança menor também pode ter as suas responsabilidades. Então, você, querido, vai tirar a mesa, os talheres e os pratos e colocar na pia. Você vai levar os lixos na rua. E outra, não preciso mais falar. Essa aqui é a responsabilidade de cada um. E você, de 18 anos, vai verificar como é que está, se estiver trabalhando ou não, enfim, ele já está desenvolvendo a sua autonomia, enfim. Ele já desenvolveu, óbvio, Sim, claro, não é? Então, dá umas orientações à parte. Olha, você que é o mais velho da turma, me ajude a orientar os seus irmãos, tenha um pouco mais de paciência, benevolência com eles, vamos desenvolver a empatia, porque a autonomia também desenvolve empatia, desenvolve toda essa parte assim cognitiva de aprendizagem. Então, com esse mais velho, que já tem uma leitura, já tem uma maturidade, espera-se, enfim,
colocar para ele, vamos trabalhar com os menores. Eles ainda estão no processo de desenvolvimento, de maturação. Eles não chegaram ainda no entendimento que você chegou. E não quero lançar sobre você a responsabilidade. Eu sou responsável, mas solicito a sua parceria comigo. De novo, autonomia, de novo, essa coletividade, essa empatia de entender os menores. Alguém pode estar pensando, puxa, mas na fala, na teoria, é muito fácil. É ali, no vamos ver que a coisa acontece. Tem que tentar. Temos que começar, temos que ter essa paciência. Não pode deixar a peteca cair. Não pode deixar. Agora eu tenho São uma preciosinhos que precisam ser assistidos. Eu tenho uma pergunta seguinte. Normalmente você fala assim, olha, Cris, eu fazia isso e tal, e de vez em quando, né, porque a vovó é aquela que literalmente está ali para estragar o que eu estou ensinando e tal. Brincadeiras à parte, é aquela que brinca mais com a criança. Só que agora, no formato da pandemia, Às de vezes repente chegou. a vovó... Chegou a terceira peça da educação. Chegou lá, tá dentro de casa. A educação estava assim, pai, mãe e o filho. Agora vem uma terceira peça. A vovó, que tem quase não encaixa, mas tá ali. Ela a gente tem um respeito, né? Sim, porque claro. ela é a mãe ali, é a avó também, nesse momento. Mas você tem uma linha pedagógica dentro de casa e um ser que tem grande importância na família. Como lidar nesse conceito para manter? Porque você está falando, não, deixa brincar isso aí, não, vem cá com a avó. Aí, de repente, a criança disse, opa... Peraí. Opa, uma autoridade pode ser tirada da outra aqui. Tem uma tecla que Gostei eu aperto dessa brincadeira. que eu subo no controle. Como é que funciona agora? E vamos pensar assim, não podemos subestimar o potencial da criança, de nenhuma idade. Porque ela tem essa percepção, uau, eu vou ficar, então vou migrar para esse lado, porque esse lado aqui fala a minha fala. Ela pensa como eu. E vó não é mãe, concordam? Ela já fez o papel dela. Já deu. Uau, já deu, ela vai ser vó. Literalmente, para ela não existe o não, para ela vamos brincar e vamos fazer. Agora, se dentro desse momento, desse contexto onde, de repente, existe essa terceira pessoa na educação, é aquela questão dos combinados familiares. Mãe, olha, querida, eu sei que você ama seu neto, mas eu preciso que você me ajude nisso. Olha que legal. Já que ele te escuta, porque você tem uma maneira toda harmoniosa de falar com ele, porque ele olha para mim como eu sou aquela pessoa que estou dando as regras e pronto, não é? E você fala de uma maneira tão gostosa que comigo não era assim, mas com ele é. Então, Aí já Boa, lavando a roupa aí. Vamos lavar a roupa. Vamos fazer um combinado? Então, vamos usar do seu tratamento metodológico de vó e vamos levá-lo a pensar sobre a responsabilidade dele, de ter que ficar no horário ali na telinha, não fechar a câmera, não fechar o áudio, enfim. Acompanhe-o, me ajude, olha que parceria legal, eu preciso de você, mamãe. Mas, de novo, lembrando, a partir dos nossos combinados, porque eu vou ter que prestar conta dessa criança. E você, no caso, me educou muito bem, por isso que eu sou cônjuge de tanta responsabilidade. A vovó vai pensar, uau, deixa eu pensar, não sou mãe, eu sou vó, mas uma avó com muita responsabilidade. E aí esses combinados seguem o Precisa. mesmo nesse modelo aí de Precisa. adulto conversando com adulto, quando É. tem essa questão de um divórcio, de uma separação, Sim. famílias combinadas, né? O filho passa um tempo aqui, passa colar, tem que conversar, viu? Mas você, a gente quer conversar com você, isso mesmo, viu? Você tá mandando sua participação, hein, bonito? Manda mesmo. Vai lá, na tela aqui do Entre Família, sua participação na tela. E quem tá falando com a gente é a Amanda. Ô, Amandinha, eu tenho um filho de 13 anos e sempre pedi para ele me ajudar nas tarefas de casa desde pequeno. Até porque o meu esposo foi criado com empregadas e eu não. Às vezes prefiro pedir para o filho me ajudar do que para o meu esposo. Estou errada? Que interessante. De incluir ou não o é? esposo no processo aí. Olha, não vejo o erro dela solicitar a ajuda do filho de forma alguma. O fato do papai ter sido criado, então, assistido com uma outra pessoa, assim, no caso, uma empregada, como ela menciona, não há problema nenhum de solicitar ajuda do filho, de forma alguma. Tem meninos que são criados com babás, por exemplo, e de repente, quando eles estão construindo seus lares, eles vão ter que, uau, como é que eu vou criar o meu filho, sendo que de repente eu não terei a babá para o meu filho? Não há problema de você solicitar essa ajuda, é importante, só para lembrar. Até 3 anos eu posso orientar a criança a guardar o brinquedinho dela. De 4 a 5 anos, ensiná-la a colocar o pratinho dela na pia, dependendo da rotina familiar, se assim pode ser. A partir de 7 anos, ela tem um senso crítico interessante, ela pode já começar a se organizar e fazer um planejamento dos seus estudos e
É arrumar a cama, deixar o quarto arrumadinho, saber escolher a sua roupinha, não ter que vai escovar os dentes, vai fazer isso. Não precisa mandar, ela já sabe o que fazer. O de 12 anos também, ajudar no supermercado sim, ajudar na louça sim, ajudar a... Gente, eu tô é com fundamental. 30 anos de atraso. Tô com 30 anos de atraso. E você podia estar descansando enquanto as crianças estão lá fazendo. Ó, eu vou falar, olha, vamos jogar duro aqui, vamos abrir o coração, porque é o seguinte, amiga, nós estamos falando bonito aqui, mas vou falar, você põe essas crianças para trabalhar na sua casa, você está trabalhando a autonomia delas, a psique delas, mas está trabalhando a sua saúde mental, minha filha, é isso aí, você se mata fora, chega em casa, tem que colocar tudo em ordem aqui. Não põe essas crianças para trabalhar em casa, pronto, resolvido. Pronto, tá legal. Que isso? Só o seguinte, lá o Davi trabalha, o problema sou eu mesmo. O atraso foi comigo, os 30 e poucos anos é comigo. Entendeu? Você. Entendeu? O Davi, o meu filho tá funcionando. Tá tudo ok. Meu filho ajuda a duro cozinhar, lavar e tal. É você Agora aí, a questão do prato me deu um impacto aqui. Porque você não leva o seu prato. Rapaz, eu... vou estar saindo desse programa. Eu vou dizer uma coisa que eu não vou eu apresentar tô com de alguém problema. que não leva o prato na pia, gente. Que é isso? Rapaz, eu tenho que... Eu não sei o que aconteceu aí nesse processo, mas isso é coisa para... Vamos orar pela Silvia. Para orar pela minha esposa. Silvia, eu fico emocionada. O que você está fazendo também que colabora em casa. Verdade. Olha aí, tá vendo? Não é só o prato, aqui foi um exemplo. Vou terminar reflexivo o programa. Não passa a mão na cabeça, não, já. Depois a gente conversa sobre esse assunto, porque, inclusive, o programa está acabando, entendeu? E já acabou. É bom que acabou, porque não me dá espaço para falar o que eu tenho pensado agora aqui. Não, fica tranquilo, fica em oração. Já, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente, por expor aqui essas informações tão importantes. Eu que agradeço o convite, foi muito bom. O espaço é importante, nós tivemos que delimitar e fazer alguns recortes, não é? Mas eu agradeço muito e espero poder ter atendido às expectativas e trazido respostas. Com certeza, aprendi bastante, tenho certeza que o pessoal de casa também volte sempre. Obrigada, vai ser um prazer. Agora, o nosso programa nunca termina dessa forma, né? Nós temos um recado muito especial, também com o tema de hoje, com o pastor Alceu. Muito boa tarde, pastor. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Sabe que as escolas estão presentes nas Escrituras. Os estudiosos da Bíblia entendem que Abraão, na Mesopotâmia, liderava, dirigia uma escola, porque o ensino é sempre muito importante em toda a palavra de Deus. Mas quando a gente olha para o mestre dos mestres, Jesus, porque ele foi o maior professor que a história já conheceu, que o mundo já viu, ele, como mestre dos mestres, tem alguns princípios no ensino de Jesus que nos ajudam a ensinar como educadores, em todos os aspectos da vida, para algo mais, para a eternidade. O ministério de Jesus, o trabalho de Jesus, foi dividido em 3 partes. Ele pregava, isto é, ele anunciava o reino de Deus, ele curava as pessoas eram restauradas fisicamente e espiritualmente, e ele também ensinava. E quando você olha para os ensinos de Jesus, você encontra algumas peculiaridades que, se aplicadas hoje ao ensino dentro de casa e ao ensino escolar, nós vamos preparar pessoas que vão ser úteis para a sociedade e não só para o agora, também para a eternidade. O método de Jesus, a gente pode dizer assim, ele compreendia algumas partes. Jesus, ele conhecia muito bem a matéria que ele estava ensinando. O que ele ensinava? As Escrituras, ele conhecia muito bem. Ele olhava para os alunos e via aquilo que o aluno tinha de bom, de melhor. Ele não enxergava o aluno como era apenas. Ele enxergava o aluno como ele se tornaria vivendo os ensinos que ele ensinava. Ele ensinou também pelo exemplo. O exemplo dele ensinava, e isso é muito forte, porque o exemplo ensina o tempo todo. Há um outro ponto que me chama muito a atenção, é que ele conseguia ensinar de forma simples coisas difíceis. Ele também adaptava o seu método, o seu ensino de acordo com cada ouvinte, com cada aluno. Ele consegue fazer isso e por isso ele é o mestre dos mestres.
Ele enxergava a criança como criança, um indivíduo, o adulto como adulto, um indivíduo. E ele enxerga você e a mim como indivíduos. Se você e eu, se nós nos aproximarmos do Mestre dos Mestres, nós vamos aprender verdades que vão nos libertar. No livro de Lucas, capítulo 6, o verso 40, diz assim: todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Entendeu? Todo que for bem instruído será como seu mestre. Que Deus nos ajude a nos aproximarmos do Mestre dos Mestres. Obrigada, pastor, pelas informações tão importantes. E olha, na segunda-feira, 7 de setembro, ó, o feriadão aí batendo na porta, né? A gente vai falar aí sobre acessibilidade, que é também uma espécie de liberdade para quem é deficiente físico, né, Cris? Com certeza. Por quê? Por que você prioriza a logística só para um grupo de pessoas? Sendo que todo mundo pode circular. Já bate até na questão da Constituição, direito de ir e vir para alguns. Por exemplo. E agora, quando a gente pensa em acessibilidade, às vezes você está pensando, imagina, isso aqui é papel da prefeitura, que não deixa aqui uma vaguinha aqui para o carro da pessoa, que ele não consegue subir e descer aqui numa calçada, mas você sabia que o seu comportamento pode ser acessível ou não para as pessoas com deficiência física? E mais, empresas, hein? Como as empresas podem abrir aí espaço para que essas pessoas consigam ter acesso, não só acesso de transitar, não, entrar na empresa, né? Com certeza. E às vezes você quer que a pessoa exerça uma função sem ter uma qualificação nesse sentido. Você não proporciona. Já pensou? Não, tem função, mas não consegue fazer. Mas peraí, gente. Será que a função não tem que ser adaptada também? Poxa, será que a nossa visibilidade nesse sentido? Quanto será que estamos preparados para receber pessoas diferentes de nós, hein, Cris? Com certeza, preparei. Agora, inclusive, depois do nosso programa hoje, eu achei muito importante o pessoal fazer uma pauta para a realidade que você está vivendo. A perda dentária. Vai ter agora no Vida e Saúde. Eu estou vivendo? Não... Eu não estou Carol, vivendo nada fala disso. a verdade, Carol. O Vida e Saúde é um programa maravilhoso, mas o Cris não sabe nem chamar o que eles vão passar agora. Perda dentária. Saúde bucal é para todo mundo, Cris. O quê? Não, mas eu tô falando de perda dentária. Não, eu não tô perdendo dente nenhum. Ó, meu sorriso tá bem aqui, inteirinho, viu, gente? Nova, eu sou nova. Eu não me aguento. Sou eu nova, não me aguento. tá? Bom final de abraço, semana. tchau. Deu pra mim essa semana, viu, Cris? Bom final de semana.